Muito bem. E aí, como é que foi? Quem nunca tinha praticado meditação antes? Todo mundo já tinha? Tá tentando? Mas praticavam sozinhos assim? Tinha sempre fiz um curso de meditação fascinadora. Mas agora parece que eu tô meio perdida, não tô conseguindo Ah, fazer mais. E ele tá meio. entendi. Como estamos conseguindo. Que recita o mantra, né? Isso. É. E vocês já praticam? Você? Não. Mania de ficar em silêncio sozinho. Muita coisa que eu faço eu digo que é meditar. Ficar quadro, estudar violino. Então eu gosto de silêncio. Você é um artista. Eu costumo me resolver em silêncio. Agora minha ata acender uma vela e falar, só sai daqui quando ela terminar de queimar. Ah, você já As pratica? minhas melhores ideias vêm assim. Ah, é? Você... Não, Eita. Também não, mas a gente procura. É, mas pratica que tipo de prática? Às vezes eu coloco um mantra, ouvir ou em silêncio. Aham. Eu comecei a fazer yoga faz 15 dias. 15 dias. Então, tá num bom caminho. Fazer yoga, meditação, né? Alguma coisa tá empurrando aí, né? Hum. Que bom. E você? eu coloco uma música bem. Só o som e tento sozinha mesmo. Aham. Eu e os pensamentos que eu tento evitar. Os pensamentos que você tenta evitar aí que eles vêm sem avisar, né? Pois é. E você? Eu pratico com a Dani Com a Póquia? online, Ah, toda semana. toda semana. Que legal. Faz tempo que tá. Daí eu comecei o ano passado, Ah, não, aí eu parei um pouquinho, aí eu voltei de novo esse ano. legal. E eu quando venho isso. É isso aí, mano. Sobre meditação foi terça-feira agora com a Dani. Ah, então, Legal. Eu sempre tentei. sempre Se eu tentou. estou fazendo certo, não sei, né? É. Mas a primeira vez que eu venho também, né? Eu não conhecia como Ah, funcionava, né? Mas é isso. Sempre tentei. Seja bem. Obrigado. Bom, você também. É. é isso aí. E para quem eu não perguntei, porque eles já são daqui da casa. É melhor não perguntar se estão praticando ou não. É melhor não perguntar. Nossa, realmente parece ser sempre da Nova Vegas. Mas assim, vocês devem ter percebido, né, a abordagem da meditação, né? E aí, você conseguiu ficar focado o tempo todo? Não, né? É difícil, né? Aí a gente vê. O corpo incomodou? É, o corpo incomoda, né? É isso. Então a gente precisa de um processo, né? A meditação é um caminho e que tem várias técnicas diferentes e que ultrapassa o ficar em silêncio, né? Apenas. Então, o budismo não quer dizer que eu, né, já fiz tudo isso, né? Mas os budistas estudam a mente há 2.500 anos. Então, o Buda fez, né, teve 500 anos antes de Cristo, então ele ensinou um caminho e esse caminho tem sido detalhado e experimentado por vários mestres e tem sido passado adiante, né? Então é uma coisa boa, se a gente tem interesse pela meditação, pelo menos ouvir a versão budista e, melhor ainda, tentar experimentá-la, né, no seu contexto, assim, para a gente ver a diferença, né? A gente aqui é um local ligado ao Lama Santen, né, que teve aqui recentemente esse ano, né, teve em maio aqui, e ele está morando agora em, lá no Sepscavate, que é Curitiba, é Quatro Barras, então ele está mais próximo de nós aqui, foi começar a morar esse ano, então já uma coisa que era bem difícil, né, de vir para cá, de repente ficou mais fácil, e, e a gente está super feliz. E ele tem um detalhado, né, um caminho, né? Por exemplo, aqui a gente tem um quadro resumo dos ensinamentos. E hoje a gente está programado falar um pouco sobre a roda da vida, que é esse desenho aqui, e que eu também estudei
muitas vezes esse quadro e eu tenho um certo carinho, né? Por é um ensinamento que a gente fala assim que está na porta dos templos. Então sempre nos templos geralmente está desenhado numa das portas ao lado da entrada, porque é como se a gente olhasse onde nós estamos. Então ele é uma cartografia, é um mapa da nossa mente, onde nós estamos na mente, né? Porque o espaço físico a gente sabe onde a gente está, mas onde que está a nossa mente? Então talvez a gente tem essa experiência, quem já pratica há algum tempo, se lembrasse assim, como era você antes de ter contato nenhum com a meditação. A gente tem como se um processo da mente que a gente não sabe bem como é que acontece aquilo, a gente é responsivo. Então, essa seria a primeira forma de agir da mente. A gente usa uma mente assim, não, eu tenho um problema, eu preciso fazer tal coisa, como é que eu vou fazer? Eu vou raciocinando a respeito, eu vou conhecendo mais sobre o assunto. Então, eu sempre estou agindo pela causalidade. E isso faz com que a gente tenha uma visão do mundo como externo a nós. Parece que nós nem concebemos que tem o aspecto interno. Não é só na meditação, mas na meditação, especialmente isso, esse mundo interno se abre, né? Claro que há outros processos para lidar com o mundo interno, mas eu sou bem instigo muito, provoco bem as pessoas ao dizer que elas não têm uma mente quando elas simplesmente elas estão responsivas, elas estão reagindo. Então, se você ficou muitas vezes nervoso essa semana, né? Você ficou ansioso, né? Você se sentiu assim, né? Você observou isso? Ou você acha que a culpa é do externo? Porque tem pessoas que nos atrapalham, né? Tem o governo que nos atrapalha, tem, né, o ex-marido, o ex-companheiro, ex-companheira, né? Ex-filho não dá. Então, os filhos aprontam, né? Então, eles continuam sendo filho mesmo aprontando, né? Ex-pai também não tem, é pai e mãe é sempre, não importa se eles são bons, se são ruins, eles, né, podem. A gente tem esses tipos de sofrimento, né? Relacionamento, né? Pode ser que não seja ex ainda, é o atual, né? A atual, e ainda a gente sofre muito, para dizer os relacionamentos, mas tem as impermanências, né? A gente perde coisas, fica aborrecido, as pessoas perdem coisas assim, a gente é roubado, é assaltado, ou a gente, o governo toma uma decisão e a gente sofre com aquilo, perde o emprego. Não que eu esteja rogando praga para ninguém, mas infelizmente essas coisas acontecem e a gente está sempre colocando que a gente não passou na prova, não conseguiu um emprego, ou a gente conseguiu e a gente ficou feliz com aquilo. Essas variações, assim, a gente está na dependência disso. Então parece que a vida é lá fora, é o externo que manda. E aí a meditação a gente vai começar a mudar isso e olhar para dentro. Que o que acontece fora tem uma importância, mas é uma importância que não é tão absoluta assim como a gente está colocando agora. A gente vai tentar olhar que como é que a minha mente está nessas situações. E se eu mudo a minha mente, e aí a ideia é que a gente seja capaz de mudar a mente. Mas para isso, eu tenho que dizer, não é só ficar em silêncio, tem um processo mais longo, né, que inclui um pouco de estudar os ensinamentos budistas para a gente realmente, efetivamente ter uma capacidade de transformar a mente dentro da tradição budista, né? Esse é um processo. Se eu consigo mudar a mente, a minha experiência externa, sem mudar os fatos, mas a minha experiência externa vai mudar. Esse foi o ensinamento do Buda. Mas aí a gente, será? Aí o Buda vai falar, é melhor que você duvide mesmo, né? Não acredite de cara, né? Não. É, uma coisa seria assim, né? Você vem, a gente podia recitar mantra, só fica em silêncio. Depois de um tempo que o corpo acostuma, você vai sair bem. Quando você consegue fazer essa prática
que a gente chama de chama tempura, né? E vocês têm feito essa da chama tempura com salung aí, que o Lama começou a fazer no retiro de verão? Fácil para a gente acaba fazendo com um foco na respiração ou na. Os cinco lungs, né? Não necessariamente sintonia, mas Aham. se a pessoa está vindo pela primeira vez, sempre fala. Oi? Mas se a pessoa está vindo pela primeira vez, Hum, eu sempre falo para focar ou na respiração, ou um pouco à frente, uma coisa assim, bem mais simples. Né? sim. Só para aqui. Mas o Lama, né, incentivou um pouco essa prática, né? Eu senti que ela tem um. A gente pode desenvolver uma meditação com foco com qualquer coisa, né? Com um ponto, com a respiração, nas sensações do corpo, na vela, né? Em ouvir a música, né? A gente pode focar alguma coisa e manter a mente ali. E se a mente está ali, ela naturalmente se acalma, porque geralmente ela está com muitas coisas. E aí, se você ficar numa coisa só, mas é um estado particular da mente. É uma meditação, ótimo, vai te ajudar. Mas é como se a gente já avisasse, olha, é um remédio que tu toma por um tempo, para tu estabilizar um pouquinho. Mas a doença é mais grave. Ela precisa de um tratamento longo. Só isso não é o suficiente. Quando você se acalma, aí a gente vai começar, então, agora tu olha para tua mente e observa, sem agora criar um estado particular de um foco, você só observa o que vem. Tem gente que nessa hora foge, né? Porque vem muita coisa. Você, nossa, acho que essa meditação está fazendo mal para mim. Nossa, vem um monte de coisa. Eu fiquei mal, fiquei ansioso. Aí a pessoa, aí a gente é obrigado a dizer, olha, isso já estava aí, não é a prática que está desenvolvendo. Você só agora, porque você está sendo capaz de enxergar o que já estava. E desculpa aí, é um caminho sem volta. Se você empurrar para baixo do tapete e deixar lá que você não quer olhar, aquilo vai atuar, vai atuar. Então é melhor você lidar com aquilo. Então aí você tem que. Mas às vezes a gente não dá conta. Então a gente está perdoado. Eu não consigo dar conta daquilo? Ok, vamos desenvolver meios hábeis, ferramentas para lidar com essas situações. Então a prática da meditação é uma prática de autoconhecimento muito profundo. Então eu vou sair desse estado de resolver, olhar tudo como sendo fora, externo a mim, e eu vou começar então a olhar que eu posso ter um pouco de disciplina. Essa é a primeira prática que a gente está fazendo. Eu estou mantendo uma certa disciplina. Fico lá. Não pode se mexer? Não, não pode. Brincadeira, pode. Mas assim, a gente é legal porque quando a gente está em sanga, né? O colega do lado não se mexe, eu fico quieto também, né? Acho que não pode, né? Ninguém se mexeu, ninguém falou nada, eu acho que eu vou ficar aqui também, né? Aquela força da sangue ajuda, né? Mas assim, quanto menos a gente se mexer, melhor. Mas se você achar que vai gangrenar a perna, que vai ter que amputar depois, assim, você está entrando, né, em alguma situação mais crítica, aí você, ok, você se mexe. Mas a ideia é você observar um pouco o corpo, mesmo que a condição não esteja muito favorável. Aquilo só bota a intensidade no foco, aquilo diminui. Claro que uma aula de yoga, né? Fazer um pouquinho de yoga vai ajudar, né? Se você fizer né, uns treinamento antes, ajudar o corpo, melhor, melhor. Vai melhorar a saúde, inclusive. A meditação é muito boa para a saúde, né? Para a coluna, vai abrir a articulação, mas no começo a pessoa sofre. Tem que falar, né? Aí você usa alternativas variadas, mais almofada, usa a cadeira como alternativa, né? Tem o banquinho, só tem esse banquinho, né? Eu usei de mesa, desculpa aí, mas a gente pode sentar o banquinho e ajoelhar também, ele ajuda, enfim. Mas é uma ideia de que você está controlando, que é mais ou menos o que a gente sempre tenta fazer, não é? E eu acho que isso que é a maravilha do budismo. Por exemplo, a gente também tenta controlar as emoções, né? Ou seja, eu tô com raiva, não, mas eu vou me controlar. Eu não vou xingar hoje. Só por hoje. Não vou xingar. Nossa, mamãe. Isso. Eu não vou xingar, né? E aí?
Aí a pessoa vem e provoca. Vocês vejam, quando eu falo isso, eu já estou numa paisagem sutil, eu já estou vendo que é tudo externo. A pessoa vem e provoca. Eu já me coloco na posição de vítima e a pessoa que vem. E você vai, claro, você vai me dizer, e eu vou concordar com você. Não, mas você não está entendendo. Você quer conhecer essa pessoa? Eu tô... Você quer ver a luz? Manda- Ah, Escuta aqui para tu ver, né? Então, mas é isso. A gente já se colocou numa situação, a gente já está reafirmando aquilo. A gente está totalmente numa bolha, achando que aquilo é externo. E a gente se controla. Melhor do que a gente explodir. Bem melhor. Só por hoje não faça isso. Não, 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 não. Aí você lê a mensagem, não responde. Ouve, não responde, deixa quieto. Vai dormir, né? Amanhã. Aí, no dia seguinte, você, nossa, eu não tinha lido isso, né? Fora. Porque às vezes você olha de novo, você começa a olhar aquilo, mas a mensagem escrita é pior, né? Porque a mensagem de áudio ainda tem tom de voz, né? O que pode piorar, mas ou não, né? Mas enfim. Mas esse olhar que você está controlando, você, não, eu não vou responder. É como se você inspira e expira. Você volta para o foco. Não, eu estou no meu centro. Não é porque o outro me provocou, que eu vou sair. Tem uma coisa interessante, como é que é? Se o outro está com raiva e te provoca, ele está te chamando o quê? Para ficar com raiva junto com ele. E a raiva faz bem? Não, tá provado cientificamente que raiva detona, né? Produz substâncias tóxicas no seu corpo. Mas você é convidado e você aceita. Não é bem que a gente aceita, né? Não é meio voluntário, é A gente ia ser arrastado, né? automático. Responsividade. A gente está num processo automático. A gente até vai justificar. É que tem uma energia que vem e toma conta. Mas se você tiver um pouquinho de disciplina, peraí, eu vou, larga o celular, senta e medita. Inspira, sente o abdômen, para de inspirar, sente o topo da cabeça. E esse negócio de sentir o topo da cabeça, quem tem sonolência, ele dá um, o olho abre assim. É super, sabe? Às vezes a gente tem dificuldade na meditação com sonolência, né? Então aí quando você pega, inspira e a energia sobe, né? Topo da cabeça. E aí exala, sente o coração. Luz vermelha, luz branca, luz azul. Treina isso, só isso. Aí você não aconteceu nada. Você só sentou e meditou. Mudou alguma coisa? A não ser você? Aí você está calmo. Não está mais naquela energia. E aí parece que a mensagem muda junto com a gente, né? Mais ou menos, porque aí se eu fiz só essa prática, eu pego a mensagem. Eu, filha da mãe, ele falou isso mesmo. Volta tudo, porque eu renasço no mesmo lugar. Eu até saí daquele lugar, mas eu leio aquilo e eu volto naquele mesmo significado. Por quê? Porque eu não mudei nada minhas estruturas internas. Eu só pus um botão pause do gravador. Eu estou no controle, controlando. É melhor, mas é muito melhor eu começar a ver que tem outras coisas. Então aí se eu tiver só nessa prática, aí eu vou lá na outra prática. Qual é a prática que eu vou? Eu vou olhar, só observar o fluxo de pensamentos. Eu tenho que entrar em contato com a minha mente e não ser arrastado, que é um pouco neutralizar esse resposta automática. É como se a gente alongasse o pavio, porque a gente é meio tá no processo de detonador, né? A pessoa fez, encostou, você já explode. Tá pensando o quê? Eu tenho sangue de barata, né? E aí a pessoa já surge. A gente também brinca, é quinta série, né? Na quinta série. Assim. Foi ele que começou. Cara, ele começou e você está continuando.
Não, mas eu não levo desaforo para casa. É a quinta série, né, gente? Aí a pessoa faz, aí você justifica, você faz uma coisa pior porque a outra pessoa fez? É, Não, né? Eu dou um boi pra não entrar e dar uma boiada pra não sair. isso. Mas é isso. A pessoa tá nessa armadilha. E a gente, e a gente vai falar o quê? É uma energia que toma conta de nós. É um impulso. Quando a gente vê, já fez. Aí ele fala assim: quando você começa a meditar, você começa a observar assim, nossa, fiz de novo. É um sofrimento duplo, né? Que é o sofrimento do praticante. Porque aí a pessoa fala assim, putz, antes eu fazia e estava tudo bem. Eu achava que eu até tinha feito bem. De, de dar uma boa briga, assim, né? Eu falei assim, não, precisava mesmo, né? E a gente agora não, a gente fica assim, pá, estourei de novo. Aquilo não faz bem para mim, não faz bem para o outro. Então a gente é como se a gente começasse a perceber o processo interno. E isso é um resultado da segunda técnica, que é observar o que vem e não dar bola. Observar o que vem. É o mal atendente. Alguém trabalha atendendo pessoas? Alguém vem e faz explica tudo para você, e você, aham, aham, tá bom, próximo. Como assim? Você não vai resolver? Não, não vou resolver. Não vou resolver. Não precisa. É como se você dissesse para sua mente, você não vai resolver nada agora. Simples assim, um mau atendente. Não, mas isso aqui que eu tô. Você tem um diálogo, então isso aqui é importante. Você não tem um diálogo, aquilo só toma a frente e você dá importância para aquilo. Mas aí você vai ser aquele mau atendente. Aí a mente blá, 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 você, ok, próximo. Aí vem outra coisa, próximo. Mas como assim? Agora isso daqui você tem que lidar, isso daqui é importante, você tem que resolver isso aqui. Não, agora é meditação, não estou resolvendo nada. Próximo, só isso. O que que está acontecendo? Você está observando a sua mente e não está deixando que ela te arraste. A gente tem a analogia do barquinho, né? Que a gente está observando o barquinho lá, aí normalmente você, olha, é o João. Ah, o João, meu amigo. Pô, cara, quanto tempo? Então eu já estou dentro do bar, conversando com o João, perguntando da vida dele. Eu estava aqui na meditação, só observando o barco. Ou seja, a gente embarca nos pensamentos. Se a gente ouve um som, a gente embarca no som. A gente embarca. Isso não é meditação, né? Então primeira técnica eu estava focado. Na segunda técnica eu estou observando e não embarcando. Mas ela produz um resultado gradativamente, né? Ela vai produzindo, quando eu vou pegando mais experiência, é a capacidade de não ser arrastado. E a gente precisa dessas duas qualidades para depois entrar na meditação analítica. E é o que realmente vai te transformar, que vai transformar a tua mente. Não é algo que a gente já não faça, a gente faz, mas o budismo sistematizou. O Buda enunciou aquilo, né? Ele deu um caminho. Aí você só observa aquilo. Então, o processo de estudar propriamente. A gente tem prática budista que vamos pensar, um pouco mais religiosa, né? Que é um pouco devocional. Cara, se a gente ficar uma hora recitando mantra, a gente sai super bem. Mesmo que você não entenda nada do mantra, só fica ali. Você fica bem. Eu só quero me sentir bem. Ok, então vem e faz. Mas nós ocidentais, nós somos um pouco cabeção. A gente quer entender. A gente é cognitivo. Mas peraí, como é que funciona isso? Eu não quero, não é devoção. A gente não tem muita devoção. Eu quero entender como é que opera a minha mente. Então, no budismo tibetano, a gente tem esse detalhamento. Esse que é o processo, né? E aí você começa, então, quando você tem as duas primeiras etapas, você só está começando. Você só construiu a base para então, agora eu vou começar a observar a mente e olhar o conteúdo da mente e observar esse conteúdo a partir de um referencial diferente, que é o referencial proposto pelo Buda. E quando você não estiver olhando nesse referencial, você fala assim: olha, que referencial que você está usando?
Então, por exemplo, a roda da vida é um referencial que a gente usa muito. Então, eu tenho que falar porque é o tema da palestra, senão vocês vão dizer que tem que devolver o dinheiro aí, propaganda enganosa. Então, aí a roda da vida, vocês conseguem enxergar a roda da vida daí? Bom, Acho que o não, acho pessoal. que tem a roda. Ó, Porque só vendo uma parte. tem um livro da Roda da Vida? Deixa eu ver. Não tem, já olhei. Ai, Não tem também. tá ali? Não, roda da vida ali não tem. Esse quadrinho aí também é. Nesse, em cima dela aqui, azul. Eu acho que deixa o quadro aí, que a maior parte das pessoas estão aí, ó. Ó, Aqui, ó. E aí dá esse livro para o pessoal que não está na. Eu quero. Da- já que eu tirei, deixa eu só fazer a mão. O que você acha de colocar aqui, por exemplo, que é o pessoal do campo vai saber, né? Pode ser? Pode ser. Depois Bastante informação. Isso é o mapa da mente. Nós pensaram que era. É para fritar os neurônios, gente. É para fritar os neurônios já. Ó, dá o livro lá pro. Nossa, você não. Ih, quem é alto aí, ó? Ih, Lissa. É a realização dos altos, ajudar os baixinhos. Querendo querer cortar minha canela. A judiação. seja dividido em 12, Os 12 elos? 12 mesmo. Não, É, porque eu nunca tinha percebido. são. Apesar que eu agora tá bem, tem no Instagram, né, mas porque associa outras coisas, outros mandalas que também trabalham com esse mundo. Mas não tem relação com os 12 signos, por exemplo, não tem. São os 12 elos da originação dependente no budismo. Uma vez uma pessoa quis forçar a barra lá com o lama, né? Não, mas olha, tal coisa, e o lama falou, não, não. Desculpa os astrólogos, mas não é. Não, o Buda não fez esse tipo de, de colocação. Os 12 elos é como a gente constrói o sofrimento, ou seja, como que você, a partir dessa olhar separativo, tudo externo, como todas as coisas são externas, como é que você vai chegar na etapa do sofrimento? É uma análise. E assim, claro, eu vou falar, vocês vão esquecer, né? Mas tem o livro. Mas aí você tem que, mais do que isso, você tem que olhar aquilo muitas vezes. Como é o primeiro elo, aí você estuda. Depois o segundo elo, você estuda. O terceiro, aí você vai, o primeiro e o segundo. Primeiro, segundo, terceiro. Aí você vai vendo, cara, não é que o Buda tinha razão? Aí você tem que chegar na. Quer dizer, pode ser que você discorde do Buda. Entendeu? Tá tudo bem. Aí é bom ter uma boa discussão, mas conversa, né? Você não precisa concordar. Mas e aí, o que que você discorda? Qual é o teu raciocínio, né? A tua argumentação? E aí a gente vai conversando e vai entendendo, porque isso é um estudo de como opera a mente. Talvez você fale, não, minha mente opera diferente. Beleza. Então, como é que opera a sua mente? Você está observando? Vamos estudar isso. Você vai se conhecer. Mas aí, em geral, a gente observa que a gente passa por essas emoções perturbadoras. Em geral, a gente percebe que a gente tem impulsos, né? E nunca é muito preto ou branco, assim. Às vezes os impulsos são misturados, né? Então aquilo não é exatamente como é descrito. A sua experiência é um pouco diferente, né? Mas aí, aqui a gente tem uma classificação. Então, quando eu falei que tinha sempre dava alguma coisa errado, né? Que alguma coisa, as pessoas brigam, as pessoas se separam, a gente é roubado, a gente é demitido, né? É uma Maharaja. Quando as coisas mudam para positivo, também é uma Maharaja. Mas a gente acha que não, a essa hora a Maharaja pode. É como uma roda gigante, né? A hora a gente está bem, e aí quando está bem, a gente quer que pare a roda gigante. Mas a roda gigante ela continua. E aí a situação cai, a gente fica lá nos infernos um pouco, depois melhora um pouquinho, depois melhora muito, depois a gente vai passando por experiências cíclicas. Essa é a roda da vida, essa é a nossa vida. Toda vez acontece isso.
altos e baixos. Quando a pessoa está no reino dos deuses, aqui em Maringá, uma cidade, né, tão bonita, e o cara tá falando que está terceira vez colocada como melhor qualidade de vida, vocês estão tudo no reino dos deuses. Não, uma maravilha, né? Não, mas às vezes, só que não, né? Às vezes a experiência não é essa, né? Aí a gente tem esse Maharaja, é o senhor da impermanência. Então, tudo que a gente está falando aqui é sobre esse sofrimento da impermanência, que as coisas, quer você queira controlar ou não, as coisas vão mudar, não está sob seu controle apenas. É isso. A única coisa que poderia estar um pouquinho mais é o quê? A sua própria mente. O que vai acontecer fora, você não sabe. Você pode planejar, você pode aspirar, tá tudo bem, você pode sonhar. Melhor. Sonhar coisa positiva, né? Mas imagina, você tem um sonho de se vingar de alguém. Cara, a pessoa já está passando mal. Quando a pessoa quer que alguém, né, passe mal, ela já está mal. Ela- como é que ela vai se sentir bem, né? É que nem aqueles filmes, né? Ah, quando a pessoa se vinga e ela se sente melhor. Não sente nada. Pior. Mas aí a pessoa. A boa notícia, aliás, vamos dar uma boa notícia, né? Hoje é sexta-feira, né? A boa notícia é que o Buda está fora da roda da vida. Essa é a principal coisa do quadro, é que o Buda, então, esse estado desperto que nós temos, essa mente mais lúcida que nós temos, ela não está fadada a ficar sob o domínio de Maharaja. Essa é a boa notícia. A gente tem um caminho, tá vendo que tem um caminhozinho lá, aí o Buda está sentado ali fora da rua, da roda da vida. Existe um caminho que começa com a meditação, né? Mas ele passa principalmente pelo quê? Meditação analítica. Precisa estudar. Mas assim, se eu ficar só com o processo cognitivo, não vai funcionar. Eu não vou ter uma experiência direta. E aí, é muito legal que a gente pratique com a energia. Porque uma das coisas que é o sangue do Sansara é energia. Quando esse impulso brota de dentro de você, que você tem uma sensação de intimidade com ele, assim, tipo, a pessoa provocou, aquilo surgiu em você, não, eu tenho que reagir. Quer dizer, não surge assim, você só reage, né? Ou você começa a ficar ansioso, né? Aí aquela energia brota em você, o que que acontece? Né? Esse sangue do Sansara é só uma posição da sua mente que acaba levando a sua energia. Você não está afadado a ficar naquele lugar. Você pode mudar. Mas quando você está sob o domínio da impermanência, esses impulsos vão ser recorrentes. E se você nunca olhar para isso, nessa vida, na próxima vida vai ser igual. Os budistas acreditam na próxima vida. Mas se você não acredita na próxima vida, tá tudo bem também. Nessa vida você vai continuar observando e talvez a partir de hoje você comece a ver, nossa, como é cíclico. As coisas acontecem e daqui a pouco elas acontecem de novo. Tipo, o funcionário que está numa empresa e que é sempre perseguido, né? O chefe pega no pé, os colegas são. Aí ele fala assim: esse lugar é ruim, eu quero ir para um lugar melhor. Aí ele chega no outro lugar, acha que aquilo é muito dourado, muito bom. Nossa, salário melhor aqui, condições melhores, acho que agora vai. Passa um mês. O chefe é pior, né? É mais exigente, né? A pessoa não vê, ela não se vê, ela só olha o externo. Ela não vê como é que ela está fazendo para atrair aquele tipo de experiência. Parece que é uma coisa do além, é um karma, ou alguém fez um trabalho para ela, né? Alguém, né, enterrou um bode, né? Alguém fez alguma coisa ruim para ela. Não é, é só a mente dela. A mente dela atrai esse tipo de situação? Não, é o comportamento dela. A mente, mais a mente e o comportamento.
Será que ela está chegando no horário? Será que ela está fazendo as coisas que foi pedido para ela? É claro que se ela estivesse fazendo as coisas, o chefe não estava pegando no pé dela, né? Uhum. Aquilo é natural. Mas a pessoa está achando que ela está abafando. É a mesma coisa quando ela é provocada por alguém, assim, com raiva. É porque É, ela tá fazendo alguma coisa que. é. É que a gente não se percebe, porque a gente está tão focado no externo, é que a pessoa não se vê. Não, eu já dou o sangue aqui. Aham. Quem trabalha com gente, né, sabe como é que funciona, né? A pessoa não se toca. Ela simplesmente está no mundo dela, na bolha dela. Ela tem as urgências dela. Não, já fiz minha parte, entendeu? É isso. Vamos pensar. Agora, quem é dono de, né, quem é empreendedor, sabe como é que é a coisa? Aí ele tem outro tipo de mente. Ele tem uma mente diferente. Então, mas a gente não tem que acreditar nisso, a gente tem que analisar. Por isso que chama meditação analítica. Primeiro eu tenho que desenvolver o quê? Uma disciplina. Eu tenho que estar calmo. Inspire e expire. Quando a minha mente está a mil, a zilhões, eu começo a pensar muita coisa, não vai funcionar. Aí você vem e acalma. Hoje eu peguei o BlaBlaCar e aí é muito surreal que aí eu peguei o BlaBlaCar, aí chegou um outro passageiro, aí comecei a conversar, ele conhecia o SEB. Já tinha ido lá no SEB Londrina. Aí eu falando assim, mas eu vou falar sobre raiva e ansiedade. Ah, isso, nossa, isso aí vai ser um sucesso se você vender em comprimido. Eu falei, não, mas isso aí já tem em comprimido, né? É só comprar e tomar, né? É melhor ir no médico antes, né? Mas tem efeito colateral. A meditação é mais. Talvez a pessoa precise, né? Um tratamento auxiliar, mas é melhor ela se desvincular dos remédios gradativamente, através de um processo de olhar para o interno, que a mente é dela. Quando eu falei que a pessoa não tem uma mente, é porque quando ela vai fazer o foco, ela não consegue fazer o foco. Aí ela vai acreditar que ela não consegue. Ela não consegue porque ela não treinou. Todo mundo que treinar vai melhorar. É um treino. Tem estudos lá, 8 semanas. Se a pessoa ela relaxa, ela aciona uma área do cérebro. Só que você vai repetidamente acessando aquela área do cérebro. Você vai fazendo com que mais neurônios, né, sejam capazes de. Aí fica cada vez mais fácil da pessoa relaxar. E quando ela volta para o foco, ela aciona uma outra área do cérebro. E mais neurônios vão sendo estimulados para que aquela área específica do cérebro esteja ativa. E aí, cada vez mais. Agora, imagine, relaxa, volta para o foco, relaxa, volta. Faz isso várias vezes. Você está treinando a sua mente, está mudando a neuroplasticidade do seu cérebro. Aí o seu cérebro muda. Depois de um tempo fica mais fácil. Agora, imagine você ficar focado o tempo todo. Porque enquanto você está nessa batalha, você ainda não está focado. Imagine você fazer um retiro, ficar 10 dias fazendo só isso. Você vai sair diferente. O seu cérebro vai sair diferente, mas o seu estado emocional vai sair diferente. Mas quando você fala assim, eu não consigo, aí é como se a mente tivesse um movimento próprio. E aí depois você, como aqui no SEB a gente nunca fica assim, você não precisa ser perfeitamente focado. Você começa a treinar o foco um pouquinho, é uma abordagem circular. Aí depois você vai treinar, observar propriamente. Um pouco você consegue, um pouco você não consegue. Quando você vê, você foi arrastado. Nossa, estava longe. E às vezes a pessoa até acha que uma boa viagem, nossa, eu estava pensando num lugar legal, estava pensando, estava vendo aquilo, um mar, alguma coisa. Isso não é a prática. Não é, é uma viagem. Você está seguindo um fluxo da mente, que por hora é positivo. E quando vê um fluxo negativo, tu vai, não, esse eu não quero seguir. Mas você está acostumado a seguir. Então aí a ideia é mal atendente, não segue nada.
Olha, eu vi uma boa notícia, você vai ser promovido. Próximo não me interessa agora, né? Ah, não, isso aqui me interessa. Não, não vou atender nada. Olha, mas a sua esposa está chamando. Não, mas aí é melhor atender. Interrompe a prática. Aí é melhor ter noção do perigo. Isso. Aí é assim. Tô brincando, Viviane. A minha esposa. Mas é só não respeito. Mas a gente não consegue. Quando a gente vê, a gente entrou numa bolha. A gente entrou no barquinho. Tá indo conversar com um amigo. Ou tá assistindo um filme que você tá revendo as cenas do filme que você assistiu. Ou tá revivendo a briga que você teve ontem. Tá se remoendo com alguma coisa que você não disse que devia ter falado. Imagine todas aquelas sensações sendo remoídas dentro de você. Você está fazendo isso? Ah, mas eu não consigo não fazer. Aí você não tem uma mente? A mente te tem. Você não está dirigindo a sua mente. Simples, simples assim. Como assim? Tá no piloto automático. Aí tem as coisas mais graves. A pessoa entra no síndrome do pânico. Aí ela ultrapassou a barreira, assim, né? Depressão, ela ultrapassou uma barreira. Aí ela já não consegue mais sair daquilo mesmo. Não quer dizer nada, mas se vocês chegaram no sério, vocês estão salvos. Qualquer coisa tem um remedinho também. Pede ajuda. Mas, enfim, essa é uma situação que é como se a gente tivesse. O Buda fala isso. Aí a gente vai olhar, né, essa roda da vida e vai estudar um pouco mais. Então, se eu conseguir essas duas primeiras técnicas, que já é alguma coisa boa, eu vou para a meditação analítica. Aí eu preciso estudar a roda da vida. A roda da vida, ela tem, então, esse primeiro eixo ali, é um javali, que é um porco, mas é um porco mais, né? É um upgrade do porco, né? É um javali. Aí o javali é o quê? É a nossa identidade. Nós sempre temos uma identidade, né? Então, a gente torce para um time. Qual time vocês torcem? Maringá torce para que time? Mas, bom, tem bastante gente que é. Maringá Futebol Maringá. Clube? Bastante corintiano, a gente fala. Corintiano. Que isso? Que isso? Botafogo. É, tem os times. Mas assim, às vezes a pessoa, não, eu sou da arquitetura, eu gosto eu sou chefe de cozinha, eu gosto de ver coisa de comida. Ah, eu sou alguma coisa. E a pessoa tem uma tendência. Esse é o time dela. A pessoa, eu sou psicólogo, né? Aí a pessoa vai olhando, eu sou alguma coisa. Aí se fala mal do psicólogo, se fala mal do arquiteto, se fala mal do chefe, aí a pessoa, peraí, você está falando, por que que você está falando disso? Aí a pessoa já entra num modo de quê? De defesa. Ela tem uma fixação e ela se defende se alguém falar alguma coisa, né? Então, nós também não vamos falar de política, né? Que a gente também tem uma polaridade. E aí cada um defende um lado. Não é isso. É uma fixação. Aí a gente começa a entender o que que a gente está fazendo. Não se trata de certo e errado. Não estamos dizendo que um é melhor ou que outro é pior. Não é isso. Nós estamos entendendo como é que é o processo interno. Então a pessoa escolhe alguma coisa, ela se fixa, pura vidya, esse é o nome em sânscrito, é a perda da visão, perda da sabedoria. Porque eu vou ver uma parcialidade. Eu era amplo, mas eu escolhi alguma coisa. Escolhi entre aspas, tem uma tendência, tem um karma. A gente vai por responsividade, por algum lugar. A gente nem sabe quando começou isso. Mas aí a pessoa, por exemplo, você pode mudar de time. Não, eu sou São Paulino, desde que eu nasci. Imagina o médico, quando fez o meu primeiro filho, o Gabriel, está com 27, né? Não funcionou muito, né? Mas aí quando o médico perguntou qual time eu torcia, ele botou a camisa do São Paulo no bebê.
Era um feto ainda, estava no útero da mãe e ele já estava com a camisa do time. Aí é uma maldição, né? São Paulino. E aí não funcionou, que ele não torce para São Paulo. Mas o javali é essa fixação. E aí ele começa a defender. E o galo é a energia constante de buscar. Se eu sou São Paulino, tem que ver o jogo de São Paulo. Eu tenho um amigo que é São Paulino, e aí ele fala: E aí, como é que foi o jogo de São Paulo? Nem sei, não vi mais, né? Então eu tô meio fraco nessa fixação. Mas se você falar sobre meditação, como assim? Estou interessado. Eu tenho interesse, é meu campo de interesse. Então, meu galo é esse, eu vou buscar a informação, quero saber, né? Como é que funciona isso? Vem um mestre budista? Ah, não, tô lá, né? E aí eu tenho uma predileção pela meditação budista. Então, é o meu. Aí você tem os seus. Então, você está sempre ciscando, sempre procurando sobre aquilo. O algoritmo também sabe, né? Aí você faz uma pesquisa no Google lá. Né? Eu pesquisei trator esses dias. Nossa, o que eu recebo de agora? Se souber de alguém que está vendendo um trator, estou procurando. Ah, precisa de escavate. Funciona assim com os amigos também, né? Aí é o algoritmo, mas aí né, no Google é um pouco pior, né? Eles começam a mandar de tudo quanto é jeito. E aí, esse ciscar é o que você está procurando, sempre. Mas aí vem alguém e atrapalha. Aí surge uma energia. Ou alguém fala mal daquilo. Aí surge uma energia de defesa. Aí você fica com raiva. Essa é a microestrutura da nossa identidade. Então a gente está com uma série. Por exemplo, a gente não tem só uma coisa de fixação. A gente tem uma fixação à família. Que está falando mal da minha filha? Não, não, minha filha não. Você não conhece minha filha. Quem conhece minha filha sou eu. Fala mal da minha filha, não. E a pessoa já está com a cobra, né? Fala mal de um filho para, né, para uma mãe. O teu filho está muito assim. E o teu? Assim, a melhor defesa é o ataque, né? E a pessoa já está. Duas palavras a pessoa já começa a brigar. Mas se a outra ficar brigando sozinha e essa tá querendo não reativar, aí não tem briga. É, como diz o ditado, né? Quando um não quer, dois não briga, né? Mas aí sempre tem aquele lá. Não, mas ele provocou muito, né? Tá pedindo. Ele pediu, né? E porque esse tipo de controle a pessoa aguenta uma vez, aguenta duas, aguenta três, mas ela não percebe que ela está presa já dentro de uma paisagem sutil da mente onde ela vai explodir. E se ela não explodir para fora, dentro dessa paisagem, ela vai explodir para dentro. Ou ela vai ter problema cardíaco, ou ela vai ter problema de estômago. Ela vai ter problema. Aí a pessoa, não, é melhor eu falar tudo. Desculpa, não é assim. Mas também não é ficar quieto. No budismo a gente tem os infernos, né? Para começar, tem que começar dos infernos, porque é o pior, para não ter pesadelo, depois a gente começa dos melhores, né? Então, isso. Então, quando a gente está com os três venenos atuando, a gente vai renascer num desses seis reinos. O inferno é um deles. A pessoa está defendendo alguma coisa, ela renasce no inferno, começa a olhar o outro como inimigo, como se tivesse que eliminar o outro, porque ele está contra mim. Tá contra a minha ideia, ele tá contra mim. Aí eu começo a agredir. Eu agrido com palavras. Aí tem o inferno gelado. No budismo, sabe aquela coisa assim? Não, eu não brigo com ninguém, eu sou uma pessoa, né, comedida, assim. Estou praticando meditação, né? E aí eu tô lá, né? E aí o que que acontece? Esse controle vira o inferno gelado. Eu não vou brigar, mas também morreu para mim. Botar na geladeira. Vou congelar, vou emparedar a pessoa. A pessoa vem e você sai. Não conversa mais com ela. Não dirige mais o olhar, não diz a palavra. Como é que é? Bloqueia, né? Bloqueia. Bloqueia nas redes. Morreu para mim. Aí a pessoa tem a noção de que não agrediu. Mas é igual.
Você olha para a pessoa e tem uma coisa ruim. Aquilo está Qual que é o impactando. certo, então? Olha, não tem certo, não tem errado. Aqui a gente está observando o que acontece. A gente não está dizendo o que é certo e o que é errado. Mas, assim, vai depender do tipo de prática que você está fazendo. Aí eu vou dizer, você está fazendo a chama tá impura, então quando a pessoa vem e faz alguma coisa, você inspira e expira. Então, se você sabe essa prática, você reequilibra a sua energia. Você está fazendo a chama tá pura, aquela prática que deixa passar, o mal atendente, então deixa passar. Aquilo vem e vai. Não vou atender, não vou responder. Agora, você está fazendo a contemplação das quatro nobres verdades, aí você já vai incluir a motivação. Aí você já vai, opa, como é que eu faço? Eu entendo que a minha mente está mal posicionada, e aí eu vou chegar ao cúmulo de falar assim, como é que eu ajudo essa pessoa? Porque ela não está bem. Ela está agredindo as pessoas. E aí, como é que é? Como é que eu vou fazer para ajudá-la? Talvez eu não consiga. Então, o programa mínimo de ajuda, qual que é? Betamar. É isso, vamos rezar. Vamos rezar pelo outro. Talvez eu não consiga, eu posso me declarar, como se chama, incompetente, né? Que eu não consigo fazer aquilo, eu posso até me afastar. Não tem receita. Mas, por exemplo, dá para se afastar do filho? Dá, né? Dá para se afastar? Dá, mas às vezes não dá, né? O filho é pequeno ainda, tá só com 20 anos, né? Ou seja, às vezes a gente tem situações de família, né? E aí a gente tem que ver o que que a gente consegue. Não tem uma receita. Agora, o processo mais importante é a gente chegar, então, nessa questão de mudar de paisagem. Ele ainda é super produtivo. Eu vou olhar o outro e vou criar uma motivação diferente. Mas o que eu quero mesmo é chegar no liberar, que aí é o reconhecimento dessa natureza livre da mente, que está sempre disponível, esse estado desperto, e que está produzindo essa aparência. E que, uma vez que ela produz, ela tem uma capacidade de produzir qualquer aparência. Para mim, não deixar assim tão raso, imagine que você é um ator que pode representar vários papéis. Então, esse papel que você está representando agora é só uma das possibilidades. Não, mas isso aqui é real, isso é a verdade. Não é. Você já foi diferente e agora você está assim. E você pode ser outra coisa, profissionalmente, em relacionamentos. E aí? Não, não, mas isso sou eu. Não. Isso é uma fixação, uma paisagem que você está agora. E não estamos dizendo que é ruim nem bom, mas a capacidade de manifestar outras é como um ator. Ele não pode representar outros papéis? Então, se você está em contato com essa natureza última, você pode representar outros papéis. Você tem esse potencial. Todo mundo tem. Só que a gente não está usando. Porque a gente está tão grudado nessa identidade, nesse papel agora, que a gente fala assim: olha, nesse negócio de ator é besteira. Aquela identidade é que vai, é ela que manda. E como é que ela manda? Porque tem uma sensação de intimidade com a energia. Aquela energia, aquele impulso vem e eu sigo aquilo, porque eu estou acostumado. Aí eu preciso de um caminho. Aí eu tenho que entender o que que eu estou fazendo. Aí eu começo a estudar a roda da vida. Aí eu vou lá. Se eu estou atuando com desejo e apego, que é o galo, estou atuando com uma fixação, e eu perdi a noção da amplitude. Eu me fixo numa coisa e perdi a amplitude. Estou olhando limitado. E tô tendo raiva porque alguma coisa está contra aquela minha visão limitada. Não estou dizendo que a visão limitada é errada, mas ela é limitada. A gente pode olhar mais amplo. Quando eu incluo a motivação que eu tenho um referencial, isso é libertador. Eu estou usando um referencial. Nossa, agora eu estou olhando com o olho dos infernos. Eu estou olhando, mas eu não estou totalmente lá, porque a meditação dá esse afastamento. Nossa, ontem eu estava. É capaz que eu consiga, depois que eu sair da bolha. A gente já faz isso.
Não tem um dia que você estava muito irado, depois você fala assim, nossa, o que que eu fiz? Fiz besteira. Depois tem que pedir desculpa, eu não caminho, tal. Né? A gente já fez muita besteira, né? E aí? Ah, eu perdi o controle. Não é que a gente perdeu, a gente não tem o controle. A gente realmente não tem. Aí aquilo tá no nível da paisagem. A energia vem, aí tem uma sensação de intimidade e resposta. Mas não precisa ser assim. Então aí quando eu amplio que o outro também tem uma paisagem, eu começo a falar assim, tá, não, o meu, porque se todo mundo pensasse como eu, né, e fizesse como eu estou falando que é para fazer lá em casa, a vida ia ser bem melhor, né? Mas eles insistem em ter ideias próprias, insistem em fazer diferente, né? É impressionante. Por quê? Porque eles estão em outras bolhas. Cada um. Pode ter 5 pessoas, 4 pessoas, cada um está numa bolha diferente. É assim. É assim. O que eu vou fazer? É melhor a gente entender isso o quanto antes, para não ficar sofrendo. Enquanto a gente querer forçar o outro para nossa bolha, não vai funcionar. Não quer dizer que as bolhas não se vamos estabelecer limites, né? Mas assim, se eu tiver com raiva do outro, eu não vou poder ajudar o outro. E imagine os pais às vezes ficam com raiva dos filhos, né? E os filhos ficam com raiva dos pais. Mas e aí? Na verdade, eles se amam, né? Os pais amam os filhos também amam os pais, hein? Mas é que não consegue expressar aquilo direito, porque talvez tenha muita cobrança de um lado ou de outro. Como é que eu posso fazer? Eu tenho que começar a olhar. Eu entendo. Então, aquela história de que a filha só vai entender a mãe quando tiver um filho. Precisa nascer o filho dela, porque ela, nossa, agora eu entendo a minha mãe. Por que que ela fazia aquilo? Agora eu estou entendendo, porque eu estou no mesmo papel de mãe. Então, só quando, né, a terceira geração nasce que aí a pessoa se dá conta. Agora ela está na mesma paisagem da mãe e fala assim, nossa, estou cuidando e eu tenho que falar coisas para ela que ela não sabe o que vai acontecer. Agora eu entendo porque que minha mãe enchia tanto meu saco, porque ela fazia tanto isso e aquilo. Ela estava pensando no meu bem, na maior parte dos casos, né? Mas geralmente o filho revoltado, não, a minha mãe não tá querendo meu bem. Ela tá querendo me controlar. É. E é assim, a gente está assim nessa paisagem. Quando eu ampliei, e aí eu estou nessa noção de que eu tenho outras paisagens, tem a paisagem do outro, tem a minha, tem infinitas possibilidades. Aí eu, opa, mas qual que eu vou manifestar? Só essa que eu estou condicionado? Quais seriam outras? Ah, quando me perguntar isso, pense. Como? Porque a gente tem uma compulsão de se manifestar de um certo jeito. Aí depois eu pergunto, como é que eu poderia. Então, uma das meditações, assim, por exemplo, a gente estudar os ensinamentos, né, do Buda. Assim, como é que o Buda faria no meu lugar? Ou você pensa numa pessoa que te inspira, uma pessoa que tenha um reconhecimento de que ela, assim, ela está em paz, que ela está bem, né, que ela faz coisas, né? Como é que ele faria no meu lugar? É como se você estivesse incorporando outros referenciais. Sei lá como ele faria, eu já fiz, né? Reativos, detonador. Não meditou, não fez a lição de casa, então a gente segue fazendo igual. Mas aí era melhor a gente liberar, chegar nesse ponto de reconhecer essa natureza última. Mas esse é um longo caminho. Imagina, é para fritar o cérebro, né? Mas fica como uma aspiração, a gente conhecer o caminho todo e a gente vai dando os primeiros passos. Se eu estou nos infernos, eu estou numa situação pior possível, olhando todo mundo como inimigo. Eu poderia também estar no reino dos fantasmas famintos. Eu olho para tudo e eu sempre estou sentindo que está faltando alguma coisa. Eu não consigo me alegrar, né? Porque sempre está faltando alguma coisa para mim. Eu sempre estou buscando algo. Parece que nunca preenche, né? A gente pode ter as coisas materiais, mas aí parece que não tem atenção. E aquela pessoa só fica no celular, porque ela não me ouve. Eu falo com ela, ela não responde, né?
Aí a pessoa tem um vazio. Então ela tem uma. Nada supre, porque ela tem uma garganta fininha, é o desenho aqui tem. Garganta fininha e um ventre grande. O que passa não preenche. É muito pouco. Ela está sempre carente, sofrendo. É como um viciado. Aquilo vai produzir mais sofrimento para ele. É um álcool que ele vai beber, aquilo dá um alívio, mas ao mesmo tempo produz um mal-estar para a pessoa. Um alívio de curto prazo e um mal-estar de longo prazo. Mas a pessoa, naquele impulso, ela segue. Ela quer satisfazer um impulso momentâneo. E ela tem um sofrimento de longo prazo. Aí, às vezes, ela vai sofrendo, sofrendo, né? E aí tem o reino dos animais. É, certo. O reino dos animais é onde a gente tem uma desistência. Ah, quer saber? Desisto. É muito difícil. Para mim deu. Eu tenho um desinteresse. É aquela assim, eu vou cuidar do meu canto. Eu gosto daquele exemplo assim, quando a pessoa entra no quarto e grita assim, me deixe em paz. Plum, bate a porta. A pessoa está pedindo paz, mas essa é a paz do reino dos animais. Me deixa no meu canto, não me incomoda. Deixa quieto. Tô quieto aqui no meu canto. Eu só quero. Mas isso é um pouco assim, eu tenho um desinteresse, né? Tenho um desinteresse pelo, por exemplo, se tem um é, é, eu me lembro assim, né, essa questão do alcoolismo, né? Quando o alcoolismo tem alguém na família, a pessoa, toda a família é movida durante, mas a primeira sensação que a pessoa tem é assim, por que essa outra pessoa bebe? Eu tenho a minha vida, eu tenho minhas coisas para cuidar, mas agora eu tenho que ficar cuidando dessa pessoa. Ela atrapalha a minha vida, né? Tem uma sensação assim. Mas grande parte do processo de cura é a família fazer parte disso, né? A família se inteirar daquele processo. A família está junto no processo. Mas eu não bebo, mas assim, é um interesse, né? As pessoas têm uma conexão, né? É uma rede, né? Tem um processo de uma rede ali que está, e a gente tem que se interessar pelo outro. Eu tenho a minha vida, mas é essa, a gente diz assim, porque aquilo está naquela família, é como um karma. Você nasceu naquela família, né? Um karma não é um peso, é assim, ó, é alguma coisa que é bom você lidar agora. Porque se você não lidar agora, aquilo vai recorrer. Se não for agora, vai ser em outro momento. Então é bom a gente aprender a lidar. Aí às vezes fala, mas eu não sei como é que eu lido. Ok, procura ajuda. Então, geralmente, o processo de cura começa com algum familiar procurando ajuda para lidar com a situação. Então, esse é um processo assim, tem o desinteresse. Então, tem um estudo doido, né? Mas diz que tem coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, é 5%. E tem 95% das coisas que a gente tem é neutro, a gente nem olha, a gente nem vê. O, aquele famoso estudo lá do professor da universidade que se vestiu de gari, né? E que ninguém via ele, né? Virou uma, né? As pessoas não viam um professor que conheciam. Eu já tive essa experiência trabalhando em obra, né? Aí as pessoas, eu estava na obra, estava ajudando lá, né? Fazer a obra. As pessoas passavam por mim, e eu era professor ali também. Eu estava com roupa de pedreiro, fazendo as coisas de pedreiro ali. Ninguém me via. Ah, alguém viu o Bruno aí? Ah, tô aqui, ó. É assim. Mas fica numa zona de desinteresse. A pessoa não tem um olho para aquilo. Então, a gente, no reino dos animais, a gente está buscando como a almofada, a gente procura satisfazer as necessidades básicas e a gente protege aquilo que é mais próximo. Os adolescentes, a gente fala assim, a pessoa entra, ela vê a sala,
Tá bagunçado? Mas, não, tá ótimo. A louça na pia da cozinha tá cheia, mas tá tudo bem, não preciso usar a louça agora. Tem alguma coisa para comer na mesa? Vou comer, não tem? Tá bom. Aí chega no quarto, tem internet? Ah, então tá tudo bem. Agora, se não tiver internet, aí não, tem que fazer alguma coisa. Aí surgiu um interesse, um campo de interesse. Então a gente tem muito isso, né? Na sociedade é isso. Às vezes a gente está muito preocupado com a nossa família, com a nossa comunidade. Cada vez a gente pode olhar e olhar global. A gente pode agir local, mas a gente pode ter um movimento pelo a ecologia, né? Pelas questões climáticas. A gente se envolve mais ou menos. A gente está tão interessado naquelas coisas que são mais próximas, mas aquilo vai nos pegar em algum momento. Então, assim, a gente como humanidade, a gente está nesse movimento. É difícil de sair desse movimento. É como se a gente não pudesse fazer nada, mas é essas nossas opções individuais que estão criando o planeta que nós temos. Uhum. Esse é o reino dos animais. Mas na nossa experiência do cotidiano é uma preguiça, é o desinteresse. Simplesmente não tem energia para aquilo. Não tem. Me deixa em paz, né? Blum. E aí, quando a gente começa a estudar isso, tem que ter uma certa cautela, né? Porque a gente vira os novos budistas que aí começam a olhar as pessoas e colocar elas nos reinos. Ó, você estava falando, eu já me lembrei dessa pessoa, dessa pessoa. Eu acabei de fazer isso. Eu pensei assim, se eu tivesse que escolher até agora tudo que eu vi, planeta Terra, reino animal. Se a gente começa a ouvir, assim, comentários, discursos, tô cansado, não aguento mais nada. Isso. E parece que no coletivo a energia que está sendo manifestada agora é exatamente essa. É. Mas aí tem o reino humano, né? Possivelmente nós estejamos na maior parte nessa experiência humana. Por quê? Porque a gente tem um conjunto de coisas que a gente deseja, almeja, que a gente quer conquistar, e se a gente geralmente não pode conquistar na hora, então a gente faz um parcelamento, a gente compra em 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, parcelamentos ad eterno, a vida toda, né? A pessoa é o planejamento do reino humano. Ah, não, mas se eu fizer uma prestação, vai dar, vai dar. Então, a pessoa tem um desejo. Agora, tem certas coisas que ela tem apego. Aí, e ela defende com unhas e dentes, né? Então, desde a roupa, quando tem irmão, né, que o irmão pega a própria roupa, não, isso é meu, isso aí já tem briga com os irmãos. Aí, é assim, depois os irmãos ficam velhos, vão embora, né, se separam. Aí, não, toma roupa, tal. Aí tem um outro olhar, né? Mas assim, a gente tem esse reino humano, que é esse conjunto de providências que nós estamos tomando o tempo todo, né? De planejamentos que a gente faz o dia todo. A nossa mente está ali, tomada pelo reino humano, buscando coisas e protegendo as que a gente conseguiu. Então a gente tem muitas coisas que a gente quer se manter afastado e elas naturalmente se aproximam, né? Não é possível, né? E tem aquelas coisas que a gente quer que fique perto e elas vão embora. Não é possível. Parece que é uma desgraça, assim. Mas esse é o reino humano, né? De altos e baixos, né? E aí, reino dos deus guerreiros. Eu duvido que tu consiga fazer tal coisa. Pronto, já estamos no reino dos guerreiros. De... Você duvida? Você vai ver. Aí pronto, já entramos na competição. É assim, qualquer convite a gente já está, né? Já começa, eu me lembro nas Olimpíadas de Matemática. A gente tinha que levantar o braço primeiro, quem é, né? Tinha que... A gente começou cedo, assim, né? E quando tem, né, uma família grande, né? Eu me lembro dos meus três, quando, assim, quando tinha pão de queijo, não, ó, vamos já dividir antes de. Tem 20 pão de queijo, ó. É quatro seu, quatro seu, quatro seu. Não pode pegar mais, é quatro para cada um, né? Senão já viu, né? Ali é uma competição. Ai, ai. Então a gente
tão estimulado, né, que aí o capitalismo, né, até propõe, né, não, se não tiver competição, a coisa não anda. É bom que tenha uma competição, que aquilo estimula, mas, né, esse é um reino de sofrimento, porque aí a pessoa tem quando ela ganha, ela fica feliz, quando ela perde, ela fica triste. E aí é que nem jogo de campeonato, é competição. Ah, agora eu ganhei. Como é que pode, né? Aí a pessoa, o time é rebaixado para a segunda divisão, para a terceira divisão. Aí quando ele consegue voltar para a segunda divisão, ele festeja, né? E é isso, está competindo, alegrias, mas a pessoa não vê, ela não consegue usufruir do que ela já tem, porque ela está tão focada em competir que se ela tiver, por exemplo, um talher ou uma coisa preciosa, uma coisa positiva, ela está olhando assim, mas por que que o outro tem mais? Ou ela está olhando para quem tem menos e coitado. É um olhar comparativo, sempre o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. A gente está no serviço, por que que ele ganha mais que eu? Não é justo. A expressão não é justo é o reino dos deuses guerreiros. Mas isso não é justo. Aham, não é justo. E aí eu digo, você está certo ou errado? Eu não estou falando se você está certo ou errado. Eu estou falando para você olhar para sua mente. Observa a sua mente. Como é que você está fazendo para você ficar nessa paisagem sutil, né? Esse é o nosso busca com a meditação, com o processo da meditação analítica. E aí o melhor, né, o reino dos deuses seria a encarnação de férias. Aí você tá tudo bem. Aí você, ó, tudo bem. Eu não tenho problema financeiro. Eu não tenho problema emocional. Eu não tenho problema de saúde. Eu não tenho problema. Mas quando eu tenho um problema, eu tenho um amigo e eu chamo ele e ele me ajuda. Tá tudo resolvido. Então eu só vou desfrutar. Só que tem um engano, né? A pessoa está desfrutando, desfrutando, mas em algum momento, essas coisas que estão sempre dando certo, os deuses têm essa vida longa. Parece que tudo sempre vai dar certo a vida toda. Mas vocês já viram gente famosa que é como um deus, né? Tendo sofrimentos, né? Por que que tipo, uma pessoa que tem tudo, de repente se suicida? Pessoas que se suicidam, ela tem tudo. E a gente aqui do nosso reino humano fala, mas por que que ela fez isso? Eu, no lugar dela, estaria aproveitando, né? Estaria no reino dos deuses. Eu saberia fazer, eu precisava eu estar naquela posição, porque o reino humano aspira ao reino dos deuses, né? Mas a pessoa não entende que ali tem um falso contentamento. Tem uma coisa que a pessoa não entendeu ainda. Algum momento aquilo vai acabar. E esse é o engano. E a pessoa acha que está tudo resolvido, e não está. E ela está, tipo, matando o tempo. Ela deveria investir em conhecer a mente quando ela tem condições favoráveis, né? Dá para dizer que, né, se a gente pensar quando a roda gira, o tombo é maior porque a pessoa está mais alta, assim, pode ser ou não? É, no sentido que não. Aham, o tom é maior. Você falou de se suicida, né? Às vezes é algo que nem É é verdade, né? tão grande, mas para ela pode ser um Isso. desmoronamento, assim, né? Né, quem é pobre perder tudo, né? Perdeu tanto, né? Agora quem é rico perder tudo, perdeu muito, né? Depende da fixação da pessoa, né? Tudo vai depender da mente dela, né? O tamanho do tombo é como o olho enxerga, né? É, veja, tem pessoas que o time perde e ela se desespera, chora. Já viu na TV, né? Pessoas chorando, ou pessoas ficando agressivas, agredindo os outros por causa de um time, ou pessoas que se separam e agridem umas às outras num relacionamento. Nossa, isso está cheio. É a morte para a pessoa. Como é que pode? A pessoa não nasceu junto e agora é dono um do outro. Não faz o menor sentido.
mas a pessoa criou um refúgio naquilo de uma determinada forma, ela não dirige propriamente, e aquilo é como uma doença, né? E aí é complicado. Aí ela precisa meditar urgentemente. Então, Questão, não sei se chama de ego, de vaidades, ela estaria diluída, assim, um pouquinho em cada parte desses infernos. é que assim, tu imagina assim, quando a pessoa nasce no reino, ela está sob o domínio de uma paisagem. Então, ela tem a identidade, ela é o personagem, ela é o ser infernal. Quando eu estou numa briga, eu estou com a paisagem que aquela pessoa, aquela situação, eu tenho inimigos. E aí eu sou esse personagem que está brigando. E eu tenho um inimigo. E eu vou guerrear. E é melhor eu ganhar do que eu perder. Então eu vou fazer tudo que. O meu pior, né? Quer dizer, o meu melhor como o reino dos infernos. E essa é a identidade que ele está vestindo. Mas aí esse que é o ponto do budismo, assim. Começa a observar. Por que que a gente está falando isso? É porque é para a gente observar. Todos nós, sem exceção, passamos pelos seis reinos. Não é para a gente observar o outro. Esse que é o ponto. Os novos budistas, a gente já dizia, ah, a gente começa, olha aí, tá. E você? Que reino você está? Esse é o ponto. Porque é difícil a gente se mudar. Como é que eu vou mudar o outro? Então, primeiro tem que olhar para a própria mente. Essa é a identidade. Mas ela não é fixa. Então, vamos supor, eu acordei de manhã, aí vem alguém e me dá um presente. Olha, tá aqui a chave do carro. Você ganhou de presente. Ah, é? É. Por que não? Você ganhou. 0 quilômetro? É sério. Aí a pessoa, uau! Né? Eu morri como um andante, como um pedestre, como um ciclista, e renasci como um ser com 4 rodas agora, que eu posso andar para cá e para lá. 1 ano de combustível grátis. Nossa, onde é isso, né? Onde que eu me inscrevo, né? Aí a pessoa está no reino né, dos deuses. Mas aí, vamos supor que o irmão ganhou um carro melhor. Pô, bom, por que que ele ganhou um carro melhor? Vai parar em outro reino. Não é, não é? Já foi para o reino dos deuses guerreiros. Por que que você deu o melhor para ele e eu fico com o pior? Não, mas não, isso não é justo. Você entende? A pessoa ganhou um carro, ela estava feliz, mas agora ela já não está tão feliz porque o outro ganhou melhor. O carro é o mesmo. Você entende? Aí no reino humano, aí ela começa assim, tá, mas eu começo a ter necessidades agora, né? Aí tem que fazer o seguro. Não, o seguro não está incluso. Ah, esse seguro é caro, né? Aí ela começa já a ter as preocupações. Ai, mas será que vão roubar meu carro? Se eu deixar em qualquer lugar? E se riscar o carro? Eu me lembro que tinha na frente do SEG, lá tinha preocupação. Eu falei assim, mas você tem seguro? Eu tenho, mas eu não sei, mas acontece tanta coisa. Aí a pessoa começa tem apego ao carro. Aí ela começa a viver em função do carro. O carro não serve ela mais. Ela serve ao carro porque ela tem tanto apego àquele objeto que ela está servindo o objeto. Ela inverte a coisa. A vida dela é proteger. Ah, eu vou lavar o carro. Aí tem um desejo de ter um apego. Aquilo vira a rotina dela. Então aí saí dos deuses, fui para os deuses guerreiros, estou no reino humano, e agora, entende? Eu vou para qual? Eu vou para o reino dos animais. Ah, esse cara, eu desisto, dá muito problema, fura o pneu, né? O trânsito é horrível. Acho que a minha vida era melhor com a bicicleta. E aí a pessoa começa, né, a achar que aquilo não é bom. Aí a carência, né, ela pode começar a não ter dinheiro para coisa. Aí rouba um carro. Aí ela está nos infernos, entendeu? Aí ela, como assim? E assim, a gente vai passeando pelo reino. Então, a cada fato que pode ocorrer,
Ou simplesmente você sai e risca o carro. Na saída da garagem, assim, já raspa o carro. O carro era novinho, entende? Para que reino você vai? Aí você pensa, você aí pensa, a roleta russa, para que reino você vai? Os infernos. Não, que depende de cada um. Romano. Depende da mente de cada um. Onde você vai renascer? Você observa isso? Porque tem um condicionamento, cada um tem um. Tem algumas pessoas que você, eu não vou mandar consertar também, tô nem aí. Eu ando com o carro. Tem gente que tá assim, E se essa pessoa tá mais assim, ela tá saindo da roda? não, ela só tá num reino específico. Não, ela nunca vai sair. Não, ela vai sair. Mas aí como é que é o processo? A clareza de como o processo se dá é a liberação. Eu começar a observar o que eu estou fazendo com a minha mente. O fato de eu ir para um reino para o outro está me mostrando que eu passo de paisagens diferentes. E aí eu começo a olhar, tem outra paisagem fora da roda? Ah, tem. O Buda está fora da roda. O que que o Buda fez? Ah, o Buda começou assim, olhe para sua mente. Comece a investigar a sua mente. Você está tomando refúgio, aqui é impermanência. Você está tomando como fonte de felicidade, fonte de segurança, coisas que são impermanentes. Vai dar ruim, porque aquilo vai flutuar. Mas a gente simplesmente tomou o refúgio. Mas não é que eu escolhi aquilo, aquilo é por compulsão, aquilo é bem impulso. Só que eu não vejo isso acontecer. Está num estado automático. Eu preciso meditar para ver. E quando eu percebo, vejo e, tipo assim, dou um passo para trás. Estou com raiva, falo, não, não vou dar ali para isso, não, vou dar um passo para trás. Eu saí da roda, pô, porque eu percebi que tá com raiva, não é legal, e que a minha mente está conturbada, que o sentimento não convém para mim, e que se deixar vai se perder mais ainda. Então, pô, eu resolvo me afastar, porque tenho consciência de que minha mente está agindo dessa forma. Beleza. Aí eu saí. A princípio parece que eu saí. Daí eu dobro a esquina, deixei ele lá para trás, lá o problema lá para trás, a raiva lá, o cara que me fechou no trânsito, me xingou. Beleza. Depois, só que daí, por exemplo, sei lá, vejo, já logo em seguida eu caio em outra coisa que não tem nada a ver com raiva. Pode ser com ganância, pode ser com promiscuidade, que eu olho e, nossa, e tal. Então, tipo, eu fico entrando e saindo quando eu Toda desperto a vez mente ou não? isso, porque nós temos, como se chama, essas estruturas lá montadas. Hum. Nós temos que passar. Por isso que a meditação a meditação analítica é longa. Eu tenho que ir olhando cada uma dessas estruturas. Por isso que aí os conteúdos do nosso dia a dia são alimento da nossa prática. Aí eu vou pegar e olhar, olha como a minha mente ficou de novo. E eu Sim. vejo aquilo. Vejo com afastamento já. Eu não sou aquilo, mas olha como a minha mente entrou naquilo. E aí eu começo a olhar item por item. Mas assim, o ponto de olhar e ver a clareza do processo, mas qual é a clareza do processo? Esse é um ponto interessante. Então, se eu estiver olhando por um roteiro que eu vou chamar das quatro nobres verdades, eu vou olhar aquilo e vou desenvolver uma motivação. Olha, eu estou entrando aqui porque eu estou com uma motivação de busca de prazer, por exemplo, da promiscuidade, mas e como é que estão as outras pessoas? Eu tô olhando para as outras pessoas, qual é a motivação de como é que eu posso beneficiar as outras pessoas e não só beneficiar a mim? Aí eu já estou mudando. Eu estou indo para uma coisa um pouco mais ampla, porque a minha felicidade é importante, mas a felicidade de todos os seres também é importante. Se eu jogar o lixo para o vizinho, para me livrar do lixo, porque aí a minha casa fica limpa, o vizinho não vai ficar bem, né? Esses dias eu fui limpar o teto do Sérgio Sucavati, eu joguei umas grimpas pro vizinho, o vizinho reclamou. Se eu estava em cima do telhado no dia. É assim, foi o karma imediato. Aí, tipo, não, não, isso não se faz. Eu falei, não, eu vou aí embaixo catar. Mas é que eu tava lá em cima com as pernas tremendo em cima do telhado. Aí eu falei, mas eu fiz uma ação equivocada. Aí o karma imediato. Mas aí a situação melhor não é só mudar a paisagem.
A mudança de paisagem vai te criar começa a abrir a sua mente e você fala assim, eu, eu construo essa paisagem, essa horrível vamos supor que eu estou vendo que, putz, isso aqui não está legal para mim, eu não quero isso para mim, mas que tem estruturas aqui ainda assim, que fazem parte, tá tudo bem, eu não tô, tipo, querendo negar. Eu estou sendo sincero, essas estruturas estão lá, por que que eu vou negar? Elas estão lá, mas eu não preciso seguir elas. Mas eu vejo que a minha mente também é capaz de criar outras. Mas aí o pulo do gato não é que eu vou criar outra só, ou uma coisa positiva. Eu vou olhar que tem uma natureza que constrói essas. O mais interessante, o liberar, não é construir uma outra positiva. É perceber que, tanto na positiva como na negativa, todas estão manifestando essa natureza última. E eu me volto para essa natureza última. Esse seria o poder superior no budismo. Você tomar refúgio no Buda. Isso. E nessa natureza. Porque lá é o potencial puro, livre. O que que eu vou construir? Porque lá é amplo. O amplo não vai produzir alguma coisa autocentrada. Então a motivação bodhicitta se transforma em bodhicitta absoluta, natural. Eu não vou fazer um esforço para construir uma coisa positiva. É super natural. Porque eu estou em contato com o amplo. Esse é o lugar. Aí é a quarta forma de ação da mente. É o liberar. Aí o Prajnaparamita é essa prática. De acessar e se liberar. Né? Agora, quando eu estou trocando de paisagem, é super importante saber trocar de paisagem. E não entrar naquela paisagem e assim, tá, eu não vou entrar, então como é que eu ajo positivamente nessa situação? Então eu vou trocar. Melhor, né? Mas se eu não consigo fazer uma coisa positiva, então também não vou fazer negativa. Aí eu me afasto. Disciplina. Bem melhor. Mas se eu entrei na responsabilidade, caí no buraco, tá tudo bem, relaxa, né? E volta para a base. Volta assim, ok. Eu não sou aquilo. Eu não sou. Eu faço coisas erradas, tudo bem, mas eu estou tentando melhorar. E eu olho de novo aquilo. Pá, aquilo não é. Agora, se eu falar assim, não, eu sou assim mesmo, não tem jeito, aí a pessoa aí se entregou, né? Se entregou pro automatismo. Aí ficou para a próxima vida. Né? Aí ficou para a próxima vida, né? Mas falei muito aí. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Foi tudo bem? Foi muito complicado? Não? E as cores das luzes no começo? Oi? Por que as cores das luzes da meditação? Ah, ela tem a ver com né, com a energia vital, né? Aqui com a luz branca aqui, assim, elas são, elas até variam, tem mestres que variam, mas essa é geralmente o coração, é como o chakra cardíaco, né? Para abrir o coração é a cor azul. E aqui é o coronário, é a luz branca. Mas a gente está trazendo uma atenção, né? Uma consciência para o corpo, né? Eu tenho uma certa facilidade de fazer essa prática. Eu falo para vocês se só sentirem, mas é que eu pratiquei muito tempo Tai Chi, né? E a gente tinha essa coisa da visualização, né? De sentir o Chi subindo pelo canal e descer e tal. Eu achei super. Eu fazia isso direto, né? Eu pratiquei muitos anos o Tai Chi. Agora eu parei, agora eu me aposentei, morreu essa identidade. E aí, mas aí agora veio essa prática. A gente fazia outras práticas, a gente fazia com os 5 lumbes, né? Aí agora a gente está fazendo essa prática com as cores, assim. Mas tem Assim, mais do que as cores, que tem a ver com um pouco com chakras, quem tem facilidade pode visualizar a cor, né? A vitalidade, né? A clareza mental, né?
estabilidade. E irradiar, a partir do coração, tem a ver com esses centros, assim, de. E você também tem uma sequência. Você está com a energia aqui e você sobe. Aqui é sempre a nossa energia, né? O Hara, né? Tantien para os chineses, Hara para os japoneses, né? Aí você sobe a energia e depois você desce para o coração e irradia. É super natural, assim. É uma boa prática. Agora, por que é importante praticar com energia? Porque quando você vai fazer a meditação analítica, a primeira coisa que você precisa perceber é a sua alteração da energia. Ou seja, quando você está em contato com a sua energia equilibrada, que é o que a gente está fazendo, equilibrando a energia, quando alguém fala alguma coisa, você você está percebendo a sua energia já. Você faz, opa, pegou. Para onde que eu fui? Se a energia pegou em você, você já poderia fazer essa pergunta a você: para que reino que eu fui agora? Entendeu? Porque você faz assim, opa, aquilo está alterando a minha energia. Aquilo é uma paisagem. Que personagem que eu tenho dentro dessa paisagem? Mas a gente não faz isso. A gente olha para o externo. O que que essa pessoa está pensando? E o que é isso? E a gente está no externo só. Aí a meditação vai dar essa coisa assim que você. Mas é isso. A gente vai desenvolvendo. Então a energia ajuda muito. O trabalho da primeira prática tem uma conexão com as últimas práticas. Por isso que o foco numa vela, num objeto, ele não vai trazer esse tipo de experiência depois, né? E a dos 5 lungs, eu vou pensar no éter, vou pensar assim, onde que está o fogo no meu corpo, a água, Isso. É. terra. É uma sensação, né, específica. Aí a gente faz, né, com 5 lungs, inspira. Não é o fogo, é o calor. Você tem calor? 36, né? Você tem calor, porque você está 36 graus. Ah, não estou sentindo, mas está com febre ou está normal? Ou morreu? Né? Se você não tiver calor, morreu. Então, tem calor. Não estou sentindo, não, mas põe a mão, está quente, não está quente? Então tá. Então tem calor. Então, é só que a gente não está acostumado a prestar atenção naquilo. A gente está sempre com a mente para fora. Aí você volta a mente para dentro para você começar a perceber. Você está voltando a mente. Inspira, sente calor. Aí quando você solta o ar, você relaxa. Quando você relaxa, aquilo é como o sangue circulasse melhor. Você relaxa os músculos. Tem uma água, né? É o fluir. Essa sensação de "Ai, é água." Aí você já tem dois elementos, fogo e água. Aí tem os outros, né? Tem uma sensação de firmeza, de estabilidade. Eu estou aqui firme, tenho os músculos trabalhando. Eu me sinto plantado, eu tenho uma estabilidade. Isso é terra. Quando eu solto o ar e eu me relaxo, eu estou aqui. Topo da cabeça é como o pico da montanha. Eu sou uma montanha inamovível. Só que não, né? Porque a gente se mexe. E aí, isso é terra. Tem uma sensação de estabilidade. Quando eu inspiro, além do calor, tem uma expansão, tem um movimento interno, tem uma expansão. Isso é o ar. E o éter é como essa luz branca no topo da cabeça, tem um brilho nos olhos, assim, tem um interesse. Tipo assim, ó, vocês que estão com fome, tem uma surpresa para vocês. Tem uma pizza chegando. É? Mentira. Então, o brilho nos olhos, assim, uma notícia assim, de repente surgiu um interesse, né? Nossa, acho que você me deu uma boa ideia. Acho que eu vou numa pizzaria, né? Aquela coisa assim. É isso. A gente tem essas 5 energias. A gente poderia prestar atenção nisso. Ou só numa delas para começar. Então a gente também tem esse tipo de prática. Agora tem essa outra alternativa do Tsalung. Aí a pessoa pode experimentar o que que ela sente que funciona melhor. Aí aqui toda segunda-feira, 19h30, vai ter um pouco de prática de meditação silenciosa.
e estudo sobre os temas que está estudando segunda. Meditando a vida. Meditando. Pode fazer uma conversa hoje. Então, Pode parar aí. É isso. E o Cleiton também está ensinando, está compartilhando conosco o Sutra Saranga. Programa Sutra, que é essa porta já direto para o liberar, né? Ali o Sutra está ensinando sobre isso. Então, nós vamos fazer a dedicação? Então, no caderninho, na página 38, é como se a gente tivesse, assim, essa é uma prática budista. Primeiro a gente faz aquela motivação no início. Aí a gente teve toda a nossa prática. Aí a gente pensa assim, se teve alguma coisa positiva, a gente, em vez de a gente guardar para nós, a gente irradia como uma luz para quem você lembrar, que você queira beneficiar. Então você dedica os méritos. A gente também lê para dedicar para alguns mestres, né? Que são fontes de inspiração para nós, especialmente Sua Santidade Dalai Lama e o Lama Santen, né? Que a gente vai fazer hoje. Tá bem? Que é o nosso mestre. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possa a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Página 40, preste longa vida para sua santidade, o 14º Dalai Lama, em tibetano. Garirawe korwe jinkan sumpanda dewa malu chunwe chenre ziwan tenzin gyatso e jape kauje bardu tengyu chi. Garirawe korwe jinkan sumpanda dewa malu chunwe chenre ziwan tenzin gyatso e jape kauje bardu tengyu chi. Garirawe korwe jinkan sum pandan dewa malu junwe chenre ziwan tenzin gyatso e jape kauje bardu tengyurchi. Prece de longa vida para todos os lamas ordenados por sua eminência Shagdu Tulku Rinpoche, em especial para o lama Padma Santen. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. De grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas.
Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida. E que as aspirações esplêndidas que você tem em mente Possam ser realizadas. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Página 45, a última prece. Lu cho sung ring lu che zang ling sa sung cha pa peo dro gyu cho sung na wa dan mi trao du sung ge le shu. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sanga, né, pelo acolhimento aí. Sanga de Sebe Maringá. Foto da gente. Então, tá lá, ó.